Agora vamos falar de nanotecnologia, que é toda tecnologia que estuda partículas nanométricas. Partículas coloidais têm uma dimensão de 1 a 1000 nanômetros, então são enquadradas em nanotecnologia. Agora, quando você coloca lá no Google nanotecnologia, aparece esse tipo de foto aqui, ó, que são robozinhos. Vamos olhar na internet. Ó, você entra na internet, você vê esse tipo de coisa aqui, ó, um robozinho ali escaneando uma célula do mal. Abre a cápsula ali, ó, sai um monte de robozinho. Aí o robozinho acha a célula ali, ó, injeta ali o antídoto para fazer sei lá o que. A verdade é que não tem nada a ver com robozinhos. Eu não sei nem se é possível construir robôs em escala nanométrica. Mas vamos ver o que seria tecnologia com partículas coloidais. Um grande exemplo de nanotecnologia são os lipossomos. Moléculas que formam um lipossomo, elas têm essa característica aqui. Uma cauda longa hidrofóbica, que não gosta de água, e uma cabeça hidrofílica, que gosta de água. Um exemplo são os fosfolipídios, essas moléculas aqui que têm um monte de carbonos, que não gostam de água. Essa estrutura é bem parecida com a gasolina, tanto que a gente não consegue misturar água e gasolina, porque ela tem essa estrutura aqui de carbono e hidrogênio só. E aqui em cima nós temos oxigênio, fósforo e carga, e a água gosta muito disso daqui. Se nós colocarmos uma molécula dessa em meio aquoso, ela tende a formar uma bicamada. Este é o termo para esta interação entre essas moléculas de fosfolipídio. Essas partes que não gostam de água se aproximam, e a região externa desta bicamada é uma região que gosta de água. Esta bicamada então se enrola em formato esférico, e aqui nós temos a formação de um lipossomo. Esse no caso está cortado pela metade para que a gente possa enxergar com mais facilidade. Mas ele seria então uma esfera produzida somente por esta bicamada. Vamos ver um outro esquema que mostra como que um fármaco poderia ser utilizado e aplicado em um ser vivo. Bom, então aqui nós temos os nossos fosfolipídios. Eles iriam se organizar e formar um lipossomo. Esse lipossomo ele pode incorporar alguns fármacos aqui. O que tem de interessante neste processo? Eles podem ser transportadores de fármacos insolúveis em água, e o grande desafio da ciência agora é tornar esses transportadores seletivos com tecidos doentes. Por exemplo, na quimioterapia, um paciente recebe o quimioterápico para tratamento de câncer e o quimioterápico ataca todo o corpo dele. A ideia é colocar o quimioterápico dentro de partículas como esta e na região externa dela colocar grupos, isto é, um arranjo de átomos que tenha interação somente com tecidos doentes. E aí ele vai se ligar somente no tecido doente, então ele corre todo o corpo. Quando ele encontra um tecido doente que tem um receptor para ele, ele se liga lá e libera o fármaco. Então aí está o grande desafio da tecnologia e que já está em andamento, já tem muita coisa boa que saiu nesse sentido. Nesse vídeo agora que nós vamos ver, ele está dizendo aqui que em um fio de cabelo humano caberiam mais ou menos 100 mil nanopartículas que poderiam levar medicamento. Aqui, por exemplo, teria as células tumorais. E essa representação aqui mostra de maneira grosseira, mas bem eficiente, que a nanopartícula tem alguns grupos específicos que se ligam com o que nós chamamos de sítio ativo dessas células cancerígenas. Então, a nanopartícula corre por todo o corpo. Quando ela encontra esse sítio ativo, ela se liga nele. E uma vez ligada, ela solta o medicamento somente na região da célula cancerígena e ataca somente aquela parte. Então ele vai mostrando aí que as células vão se aglomerando somente na região onde tem câncer, que é onde tem receptor para estas partículas. E aí, pelo excesso dessa quantidade de medicamento sendo liberado ali, ele destrói somente a célula cancerígena. Na sequência, uma reportagem aqui do Brasil que mostra o uso dessa tecnologia e o seu estudo em algumas universidades.